Olá pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar em autismo virtual e sabiam que ele está relacionado com o excesso de telas em crianças pequenas? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse termo, que é um assunto super importante, super complexo. Vou tentar esclarecer um pouquinho alguns pontos que eu tenho pesquisado e que têm me preocupado muito sobre esse assunto. Olá pessoal, meu nome é Elaine, sou mãe de trigêmeos e hoje eu vou falar sobre esse assunto, o autismo virtual. Antes de falar sobre esse assunto, eu quero esclarecer que eu não sou psicóloga, né, mas eu gosto muito de ler, eu estou sempre lendo sobre desenvolvimento infantil e esse assunto autismo, ele tem me deixado intrigada, né, porque eu tenho ouvido muitos relatos, a gente ouve, né, de vários especialistas que está aumentando diagnósticos de autismo, está tendo muitos casos e agora na pandemia, muitas crianças com excesso de telas. Então tudo isso me fez, foi um chamado para eu poder gravar esse vídeo e passar um pouco de informações para vocês, que de repente pode ajudar quem está passando por uma situação parecida. Uma coisa que me deixou intrigada foi que algumas mães de trigêmeos que eu tenho contato relataram que os filhos tinham sido diagnosticados com autismo de grau severo, os 3 filhos. E aí me pus a pesquisar, porque de alguma forma queria ajudar essas mães, né? Porque 3 crianças autistas é muito barra, né? É muito complicado. E assim, será que realmente se trata do autismo? Será que tem algum outro fator, né? Será que essa mãe está predestinada a ter 3 filhos autistas, né? E aí nas minhas pesquisas, que eu coloquei autismo só, aí apareceu num campo, autismo virtual. E eu comecei a ler, e se tratavam de sites especializados em psicologia, de pediatria, né? Eram sites e referências de profissionais falando sobre o assunto. E o que eles explicam? Que o autismo virtual, ele é uma condição onde as crianças, elas desenvolvem sintomas muito semelhantes ao autismo. Muito semelhantes. Se você olhar para a criança, você vai falar, ela é autista. Só que se você entrevistar os pais e eles relatam, né, muitas vezes eles relatam que a criança ela ficou submetida por muitas horas nas telas, desde muito pequenininhas, desde muito bebês, e aí os médicos sugerem que essas mães tirem as telas das crianças. Por cerca de 1 mês longe das telas, a criança volta ao normal. Ela volta ao normal sem necessidade de maiores intervenções e terapias, né? Então isso me chama muita atenção, porque muitas vezes se o médico não tem o profissional não tem essa percepção, ele acaba diagnosticando com autismo. Claro que ele vai fazer outros exames e tudo. Mas se essa criança tem sintomas e comportamentos iguais ao de um autista, né, ela pode receber um diagnóstico errado. Então, por isso que é importante os pais também terem essa percepção. Será que meu filho fica muito nas telas, né? Quanto tempo ele está ficando nas telas? Será que se eu tirar um pouco as telas vai melhorar os sintomas do autismo? Claro que muitas crianças isso não vai fazer diferença, porque são realmente crianças atípicas, né? Que têm o autismo mesmo puro e simples e que são outros fatores. E mesmo sem a televisão, essa criança não vai melhorar. Aí sim você parte para o tratamento, né? Com especialidades e a criança também vai melhorar, só que é outra situação. Só que o que eu tô falando aqui nesse vídeo é crianças normais que não têm autismo, mas que ficaram submetidas há muito tempo em telas, enquanto elas eram pequenas. E por que isso acontece? Né? Eu achei que fez muito sentido essa explicação para mim, porque tudo que eu tenho estudado em desenvolvimento infantil fala muito desse período da primeira infância, dos 0 aos 2 anos, né? É onde a criança ela tá ligada, ela tá com umas antenas ligadas no mundo, então tudo que acontece ela vai captar. Então, se ela capta interações com outras pessoas, né, por exemplo, conversas com a mãe, com o pai, brincadeiras onde ela pode pegar as coisas, né? A criança ela é muito sensorial nessa idade, então ela precisa pegar, se movimentar, para ela absorver essas coisas no cérebro dela.
Então ela estaria se desenvolvendo de forma saudável quando ela tem essas experiências, né? De manipular objetos, de andar, de pular, de escalar, de brincar com terra, com natureza, com outras crianças. Ela está se desenvolvendo naturalmente, de forma saudável. Agora, se você pega uma criança de 8, 9 meses e ela fica muito tempo diante de uma TV, que acontece? Ela vai captar o mundo através dessa TV, né? Ela vai ouvir palavras e sons, né? E cores, ela vai ver muito, né? Visão, ela vai ter muita a visão e a audição estimulada, mas de uma maneira artificial, não é de uma maneira natural como acontece na vida, né? Na nossa vida. Porque a TV, por mais que as pessoas falem assim, tem programas educativos, a criança está aprendendo a contar, está aprendendo a falar. Por mais que seja verdade que existam muitos programas educativos, mas para uma criança de 8 meses, 9 meses, até um ano, ela ainda não entende aquelas interações que estão acontecendo na televisão, ela ainda não vivenciou, né, na vida delas. Por exemplo, um desenho que fala assim, a gente vai pescar, a gente vai pegar um peixe, ou a gente vai cheirar uma flor, a gente vai vestir a roupa, vestir o sapato. A criança ela não vivenciou isso ainda, né? Sozinha, sentiu, colocou o sapato, ela não sabe as sensações daquilo, ela não sabe as sensações de conversar com outra pessoa, né? Então ela acaba aprendendo aquilo de uma maneira artificial, de uma maneira não associada com o mundo real, né? Então faz com que ela decore frases e decore objetos, por exemplo, mas sem entender as funções. Por exemplo, ela pode falar sapato, mas ela não sabe o que é um sapato e para que serve um sapato, o que é calçar um sapato, né? Ou então a criança que aprende a contar, ela tá lá vendo TV e de repente ela começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10, ela conta certinho, uma criança de um ano e pouco. Só que se você fala para ela assim, filho, pega para mim 5 pães, pega para mim 3 lápis, 3 brinquedos, ela não vai conseguir pegar, porque ela não entendeu o que é o número, a quantificação, ela só decorou aquelas palavras, aquelas frases. Então esse é o problema das telas, né? E se essa criança de um ano que estava exposta bastante tempo nas telas, ela continua exposta por muito tempo nas telas, a tendência é que ela passe a ficar fissurada na tela. Aquilo vai chamar tanto a atenção dela que ela vai se desinteressar das outras coisas. Eu gosto muito da visão da Montessori no livro Mente Absorvente, que ela diz isso, que a criança pequena, ela precisa ser exposta ao máximo de estímulos possíveis, para que ela se interesse pela vida, se encante pela vida. Então, se você tem uma criança pequena que você expõe à natureza, aos animais, a músicas, a instrumentos musicais, né, a cores, a artes, quanto mais coisas você expor à criança, maior vai ser o leque dela de interesses quando ela ficar maior. Se você deixa a criança muito tempo na televisão, as chances dela não ter outros interesses, elas vão aumentar, né? Porque a TV é o que ela mais conhece, é o que ela mais tem contato, é o que mais chama a atenção dela. Então, se de repente você pega uma criança de 2, 3 anos e fala para ela, vamos lá brincar lá fora, vamos lá brincar de determinada coisa, ela vai ter formado tanta mente dela na televisão que ela não vai ter interesse em fazer outra coisa. A televisão vai chamar mais a atenção dela. Ou então, se ela está brincando de alguma coisa, de repente você liga a televisão, ela vai correr para a televisão, porque aquilo é o que ela aprendeu a gostar quando ela era pequenininha. É aquilo que ela se encantou quando ela era pequena, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. E a própria Associação Americana de Pediatria, né, as outras associações de pediatria pelo mundo, elas recomendam que as crianças menores que 2 anos não tenham contato nenhum com telas, nenhum. Mas claro que na nossa vida hoje isso é impossível, a gente não consegue, né? Ainda mais agora a gente está passando essa pandemia interminável, né, que não acaba nunca. As escolas fechadas, os pais tendo que trabalhar em casa, fazer as coisas, não tem como. Algumas horinhas, alguns minutos, as TVs, as telas vão ser necessárias. Mas é importante que os pais tenham esse discernimento,
do quanto está sendo prejudicial para a criança, né? O ideal é que a gente tenha um equilíbrio, que a criança fique na TV 1 hora, mas fique 2 horas brincando, né? Em contato com a natureza, em contato com estímulos sensoriais, conversando com outras pessoas, né? Em um desses sites que eu li, ele fala assim que a criança que tem o autismo virtual, ela é aquela criança que não sabe conversar, ela sabe falar direitinho, mas ela não sabe conversar. Por exemplo, você pergunta para ela assim, fulano, qual que é seu nome? Ela repete, qual que é seu nome? Ela tende a repetir as frases, assim, aleatoriamente, sem contexto, né? Porque ela não entende essa dinâmica do perguntar e responder. Isso em casos extremos, né? Lógico, essas crianças que realmente só ficam na TV e não interagem nunca com ninguém, com adultos. Ou se tem uma interação pobre, né? Que às vezes acontece do adulto que está interagindo com ela, também está muito ocupado, muito cheio de atividades, ele acaba não desenvolvendo a fala e o diálogo, porque a criança aprende a falar ouvindo você falar e também você perguntando para ela e estimulando que ela pense e elabore respostas, né? E aí, de acordo com a resposta dela, ela tem uma reação ou não, né, dos pais, dos interlocutores, assim que a criança aprende a falar. A TV, a criança ela fica passiva, ela fica sentada vendo as pessoas conversarem entre eles. Ela não participa, então o cérebro dela vai captar aquela linguagem, aquelas palavras, mas ele não vai processar o sentido daquilo, ele não vai entender direito as funções daquela linguagem. Então é muito sério isso. Quando eu li, eu fiquei profundamente tocada por esse assunto, porque eu ouvi relatos de muitas mães que se queixam, né, que os filhos estão com sintomas de autismo, né, aquela criança que não responde quando você fala com ela, não interage, não sabe dar tchau, não sabe, né, brincar com os brinquedos de uma maneira imaginária ou de uma maneira simulando o mundo real, mas é porque ela realmente não teve essa oportunidade de desenvolver, né? E se a mãe desliga a TV por um tempo e começa a brincar de verdade com a criança ou coloca ela no ambiente com outras crianças e interações, esses sintomas desaparecem em torno de um mês, eles já desaparecem. Então eu estou dizendo isso não é para gerar culpa em vocês, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero, né? Que eu sei que muitas de vocês estão com os filhos na TV, eu fico, os meus filhos, muito na TV também, principalmente no final de semana, às vezes a gente está realmente sem tempo, tendo que fazer muitas coisas, né? Então a gente fica, faz parte, né? Mas eu queria colocar essa centelha de: será que eles estão ficando demais? Será que está comprometendo alguma coisa do desenvolvimento deles, né? Porque se pode causar esse autismo virtual, que é um caso extremo, mas ele pode também causar alguma coisa mais leve, alguma coisa menos perceptível que pode estar impactando essa habilidade social da criança, de interagir, de manipular as coisas do mundo, né? De ter outros gostos, né? Ter outras coisas que ela gosta de fazer, desenvolver hábitos saudáveis, né? De exercícios, de hobbies. Então a mensagem desse vídeo é essa, é dar esse alerta, né? Será que o excesso de telas está prejudicando o meu filho? Ou então, será que o meu filho, que eu suspeito que tem autismo, será que ele não pode estar com autismo virtual? E que se eu reduzir as telas ou mesmo eliminar, ele vai conseguir se desenvolver, né, normalmente, sem nenhum transtorno, porque às vezes a mãe com o diagnóstico de autismo é muito pesado, né? Eu acho que é uma carga um pouco pesada e a mãe fica se cobrando e eu preciso fazer 1000 coisas, se eu não fizer, ele não vai se desenvolver. E às vezes é um ato simples, é o desligar a televisão. Já vai ser suficiente para a criança começar a se desenvolver, né, de maneira mais próximo da tipicidade. É um assunto que tem me preocupado bastante, ainda mais agora nessa quarentena, muitas crianças, né, direto na TV. O que vai acontecer com essas crianças daqui a alguns anos, né? Então vamos fazer um pouco a nossa parte, vamos reduzir, vamos encontrar um equilíbrio, vamos, né, dividir, coloca a criança para ajudar nas atividades de casa, tem um monte de ideias legais que dá para fazer, a criança ajudar a brincar com panelas enquanto você cozinha,
brincar com as coisas, com as roupas da gaveta. Os meus filhos passam horas se trocando de roupa. Uma coisa boba, né, que eu quase não perco tempo, mas eles ficam lá brincando. Uma opção para largar a TV. Inclusive, se vocês quiserem, se várias pessoas colocarem comentários aqui, eu posso fazer um vídeo onde eu coloque com ideias e opções pra gente fazer que não seja televisão. Ideias para reduzir o uso da tela. Também pode ser um assunto para um próximo vídeo. Obrigada a todos que assistiram. Beijão e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Até mais!